Atos 19, queridos. Quem encontrou diz amém. Ou vontade de ler o capítulo, pelo menos 22 versículos aqui. Vocês me esperam, irmãos? Que a gente fica. Vamos ler um pouquinho mais? Uma leitura um pouco mais extensa? Porque às vezes a pessoa que a gente vai pregar, a pessoa não lê o capítulo, fica sem entender o pano de fundo, o contexto, o conteúdo. Vamos ler então. Vamos ler do 1 ao 20 pelo menos ao 20, mais ou menos. Vamos lá. Atos 19, do 1 ao 20 versículos. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas, profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente, isso é bonito, por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. 3 meses na sinagoga. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeu como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns, o ponto da mensagem é esse aqui, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aleluia! E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Que leitura gostosa. Senhor, fala conosco.
Fala conosco, Jesus. Fale conosco, Senhor. Ponha tuas mãos. Fale conosco, meu Deus, para a glória do teu nome, Jesus. Pode assentar, queridos irmãos, amados irmãos, assentem-se. Para nós é uma alegria tê-los aqui. Os irmãos de casa que também, de forma bem amador, bem sem nenhum instrumento de transmissão, mas que consiga nos acompanhar e nos ouvir também de casa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu acho tão lindo esse texto. Por quê? A manifestação do poder de Deus contrapondo a questão da religião, da tradição. De um lado, um Paulo inflamado pelo poder de Deus, Paulo inflamado pela graça de Deus e o poder do Espírito Santo. Do outro lado, o principal da sinagoga, por nome Cefas, fracassado e caído. Todo o sistema religioso caído, e de outro lado, um Paulo usado por Deus para fazer a obra. Isso é bonito demais, é o poder de Deus em eminência. Paulo, ele sai pregando, meus amados, e tinha passado por essa região Apolo tinha passado por essa região. Apolo, que estava agora em Corinto. Para quem não sabe, Apolo era um pregador que todo mundo gostava de ouvir. Só que a mensagem que Apolo pregava tinha certa deficiência. Foi preciso Priscila e Áquila dar para ele mais diretrizes, ensinamento. Era um moço bom, mas ele tinha dificuldade de ensinar a respeito do Espírito Santo. Um homem eloquente, poderoso em palavras, falava muito bem, todo mundo gostava da mensagem. Tanto que quando ele chegou lá em Corinto, a igreja vai dizer assim: não, nós não queremos seguir Paulo, nós queremos ficar com o irmão Apolo. Outro disse assim: não, eu vou ficar com Pedro. Outro diz assim: eu gosto da mensagem de fulano. É como hoje, cada um simpatiza com um tipo de pregador. Cada um tem pregador para todo gosto. Só não podemos escolher culto, né, irmãos? Nós temos que vir em qualquer culto aqui e Jesus vai falar conosco. Desde um irmão, de um auxiliar, o pastor, todos que estiver aqui. Se nós abrir o entendimento, Deus vai falar conosco. Então, queridos e amados irmãos, Paulo chega e diz assim: vocês foram batizados, vocês receberam o Espírito Santo? Eles disseram: nós não ouvimos falar de Espírito Santo. Mas que mensagem vocês ouviram então? Que batismo vocês receberam? O batismo de João. Era um batismo, isso demanda tempo, mas existia muito batismo. Naquela época, as pessoas chegavam, tinha um tanque na porta de Jerusalém, as pessoas chegavam e batizavam. Mas era preciso agora um batismo em nome do nosso Senhor Jesus. Paulo batiza eles agora em nome do Senhor Jesus e ora por eles, impondo as mãos. Capítulo 19, verso 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles tinham sido batizados em nome de quem? No batismo primeiro. Paulo pergunta para eles, no verso 3, em que eles eram batizados. Ele diz assim: no batismo de João. Falou: não, agora Cristo já veio, já morreu e ressuscitou. O batismo é em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Por conta desse versículo aqui, muitas igrejas batizam apenas em nome de Jesus. Por conta desse versículo, batizam só em nome de Jesus. Nós temos o costume de batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque há também base bíblica. Você entendeu, meus amados? Para que o batismo aconteça. Então não é a questão se você batizar em nome de Jesus ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que vale é você estar uma nova criatura na pessoa bendita de Jesus. Queridos e amados, então Paulo batiza esses irmãos em nome de Jesus e impõe sobre eles as mãos. Eles recebem o Espírito Santo. Paulo entra na sinagoga e começa a pregar ousadamente por 3 meses. E Deus começa a usar o apóstolo Paulo de uma forma assim, tão bonita, tão poderosa, que o pessoal da sinagoga, me parece que ficaram meio com inveja.
o principal da sinagoga, os filhos deles, eles vão expulsar Paulo de lá, ou seja, vão contrapor o caminho, e Paulo sai e começa a pregar na Ásia, na escola de um tirano. Ele começa a pregar. E Deus usa Paulo tão pouco, que as pessoas começaram a chegar em Paulo assim. Imagina ele com um lenço aqui, ele pregando, e alguém pegava o lenço dele. Não é que Paulo saía distribuindo lenço. Quem quer o lenço ungido? Não é isso. Paulo não distribuía lenço ungido. O texto diz que eles pegavam os lenços e aventais. Imagina ele com o avental usando. Alguém queria pegar o que estava nele para levar. Não é que ele distribuía, é bom salientar isso. Alguém buscava o que estava nele. Deixa eu levar para mim, porque chegava lá, dizia assim, não, aqui é o lenço de Paulo, tem alguém doente aqui, e colocava o lenço de Paulo e a doença saía. A enfermidade desaparecia. Então o nome de Paulo foi ficando assim, muito conhecido na região. Diz a Bíblia que pelas mãos de Paulo, diz o texto que nós lemos, no verso 19, verso 11, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Sabe o que é maravilha extraordinária? Paulo punha a mão no paralítico, coxo, aleijado, que nunca tinha andado. Ele punha a mão, a pessoa levantava e andava. Eram coisas grandes. Eram coisas maravilhosas que aconteciam. E aí, meus amados, sabe que onde Paulo pregava? Muita manifestação dos espíritos malignos. E as pessoas começaram a ver que desde que Jesus veio, houve manifestação de demônios no corpo de pessoas oprimidas. Sempre existiu isso. Antes de Jesus também existia. Tanto que se você pesquisar, existia os exorcistas ambulantes, diz o texto. Versículo 13. Exorcistas judeus ambulantes. O que era isso? São pessoas que viviam da prática de expulsar demônios. Por exemplo, se você pega a fé romana, os católicos romanos, se pesquisar um pouquinho, existe até hoje, eu li alguma coisa sobre isso, os exorcistas que com água benta, eles trabalham com isso. Padres da igreja romana, lá em Roma, que ainda trabalham com isso. Eles pegam água benta, é isso ou não é? O raminho, a água e o crucifixo, o terço. Isso sempre existiu. Sempre existiu. E eles usavam um mecanismo assim muito forte que era as mágicas. Alguém passava mal por espírito maligno, tinha que chamar um rezador, benzador. Quem lembra disso, irmãos? Tinha que chamar. Eu quero que vocês entendam isso. Quando esses homens viram que Paulo, maravilhado de ver Paulo botar a mão sobre uma pessoa, e ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Eles veem Paulo agora, alguém manifesta o espírito maligno, Paulo fala, sai dele em nome de Jesus, e a pessoa fica liberta. Estou dizendo, mas que coisa boa é essa? Agora nós vamos ganhar dinheiro a rodo mesmo. Agora nós vamos botar a plaquinha aqui, expulsa-se demônios, somos pregadores, vamos expulsar demônios para todo lado. Vamos ser agora aqueles que ganham dinheiro expulsando demônios. Somos fortes. Porque olha aí como é que é bom. Paulo pregava e os espíritos malignos saindo. Eles demandavam artes mágicas. Para expulsar demônios, eles pegavam a mágica, livros. Eles tinham livros. Sabia disso? Reza. Quem aqui é um pouco mais antigo e que viveu uma tradição romana? Alguém já viveu a tradição romana? Livros e não sei o que, rezas, que eram rezas, como dizer, poderosas. Rezas que faziam a diferença. E mas viram aquilo. Quando Jesus chegou, ele mandava os demônios embora e eles tinham que sair. Eles disseram, não, vamos fazer isso também. Nós vamos fazer isso também. Irmão, esse é o perigo. As pessoas querem fazer as coisas sem pagar o preço. As pessoas querem ter ferramentas sem pagar preço. Eles não expulsaram Paulo da escola? Eles não expulsaram Paulo da sinagoga? Olha só, ele persuade no verso 9 do capítulo 19, vai dizer que eles disputando na escola, ele teve que sair, porque eles não queriam mais Paulo lá. É isso mesmo, irmão? E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem
e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, Paulo retira. Eles acharam que a mensagem era dura. A mensagem era dura que Paulo pregava, mas os benefícios da mensagem eram atrativos. É uma hipocrisia, não é não, irmão? Alguém que gosta dos benefícios da mensagem, gosta dos benefícios da igreja, mas não quer o Cristo da igreja, eu acho que é hipocrisia. A pessoa que vem para o culto, ele não ama o Senhor, não gosta da palavra, mas quer a bênção de Jesus. Irmão, eu acho que é muita hipocrisia, viu? Era o que estava acontecendo. Eles diziam, não, Jesus eu não quero. A mensagem que você prega eu não quero ouvir. Essa mensagem me confronta. A mensagem era dura, irmão. A mensagem de mudança de vida era uma mensagem dura. Verdade, meu Deus. Você já imaginou? É duro, não é, irmão? A mensagem para um homem carnal, para quem está na prática do adultério, ouvir uma mensagem dessa? Para quem está na jogatina, no jogo, na bola, no futebol, torcendo para o Flamengo, gritando, ouvir uma mensagem dessa? Para quem que todo domingo o que eles amam descer é encher o carro e correr para a praia, ficar nua na praia, pelado na praia, ouvir a mensagem da renúncia, isso é duro para eles. Só que chegar aqui e esperar a bênção, tem dificuldade nenhuma. Querer a bênção, dificuldade nenhuma. Chegar aqui e querer a palavra, não. A palavra eu não quero. A palavra não serve para mim. Mas as bênçãos servem. Era esse. Eles não queriam ouvir Paulo, some daqui, mas nós queremos a autoridade do Jesus de Paulo. Jesus está dizendo, não dou a minha autoridade para quem não ama a minha palavra. Não dou a minha unção para quem não ama a minha palavra. Não vou usar quem não gosta da verdade. Não vou dar dons espirituais para quem não obedece minha palavra. Você quer unção de Deus? Tem que obedecer, meu irmão. Você quer botar a cara aqui na frente e fazer a obra de Deus? Você tem que obedecer a palavra. Você tem que dizer não para este mundo e dizer sim para o Senhor e Salvador Jesus. Irmão, eles acharam bonito o presbítero Neemias. Por quê, irmão? O Espírito Santo só pode ser dado para quem tem humildade. Por quê, pastor Jefferson? Porque a pessoa começa a expulsar demônios, chama atenção. De repente os neófitos estão lá no culto, todo culto que ele faz, vomita macumba, cura enfermo, oprimido, caindo por terra, revelação, batismo com o Espírito Santo. Daqui a pouco a agenda dessa pessoa está lotada. E ele está vendendo mensagem. Tem que ter humildade. Deus não dá esse tipo de dom para vaidoso. Os dons de Deus é para quem faz a obra com humildade. Isso aqui não é para gravar CD, nem gravar DVD, nem para fazer sucesso. É para o nome de Jesus ser glorificado. Então eles não queriam obedecer, mas dizer assim, nós vamos fazer agora o quê? Vai dar certo. No nome desse Jesus de Paulo, nós vamos expulsar os demônios tudo. Todo mundo vai encher a nossa sinagoga. Nossa sinagoga vai ficar lotada de pessoas. E todo mundo vai ficar maravilhado com vendo nós expulsar demônio sem mudança. Aí Jesus diz assim, Evangelho? Poder de Deus? Irmão, quem não obedece, o diabo vai na cara dele de noite, ele sobe na cama e bate na cara dele. Eu já vi pessoas que o diabo vai na cama e puxa o pé de noite. Eu estou falando de vocês. Teve uma época da minha vida fraco na fé. Teve uma noite que eu senti o diabo entrou no meu quarto, me pegou pelo pé e me jogou no chão. Eu fiquei horrorizado com aquilo, acordei. Conta, irmão. Teve experiência também assim? Não brinca não, irmão. O mundo espiritual ele é muito real. O mundo espiritual ele é muito real. A irmã me contava ali agora há pouco de uma igreja que os irmãos, o diabo manifestou e olhou para o pregador e disse assim: você me expulsar? A irmã me contou ali agora: você me expulsar? Não. Teve que um irmãozinho sair de lá e o pregador ficou atordoado. Talvez, não estou dizendo que o pregador esteja em pecado, talvez nem esteja, podia ser uma afronta do diabo, uma indecisão dele. Sabia que o diabo é sujo.
Mas o irmão já não tinha. De certa forma, faltou o que nele? Fé. Faltou audácia, coragem. Para expulsar demônios, irmão, os sinais seguem aos que crê. No meu nome. Você pode ter um homem mais de jejum de oração que você for. Se você não tiver coragem e audácia, você não ora por libertação para ninguém. Eu já vi irmãos em jejum até depois do culto, mas não tem fé para botar a mão na cabeça e mandar o diabo embora. Porque é um dos confrontos que é cara a cara. Nessa caminhada comigo aqui, minha esposa já viu cada coisa, com certeza, com o pai dela, moço que Deus usa na libertação. Moço simples, mas que Deus usa poderosamente na libertação. Teve vezes na minha caminhada, meu Deus do céu, tinha uma senhora que ia na igreja, aquela senhora tinha um apreço pela minha pessoa. Sabe aquele respeito pela pessoa da gente? Quando ela vinha de Vila Velha para a igreja, mas com tanto carinho pela pessoa da gente. Mas quando o diabo manifestava, eu estava aqui orando por revelação, tinha um presbítero que me ajudava, lá do Rio de Janeiro. Leonilson, Deus te abençoe, meu filho. E ele me ajudando, ele ia orar, ele ia ungir. Quando ele botava a mão na cabeça dela, ela caía demoniada. E os olhos dela faziam assim, abria, ficava como fogo. E ela largava ele lá e vinha arrastando para me pegar onde eu estava como cobra. Ela não olhava para a cara dele, vinha onde eu estava. A fúria do diabo é grande. Se nós não tiver a cobertura do céu, o diabo entra na nossa casa e nos destrói. E não adianta você ir atrás de sal grosso na igreja. Não adianta você ter cargo de pastor. Ele não respeita cargo de pastor. Ele não respeita cargo de principal da sinagoga. Ele não respeita carteirinha de diácono, de presbítero. Não respeita. Ele olha para a tua cara e diz assim: Você que vai me expulsar? Ele olha e afronta. E quer afrontar. Você quer ter poder sobre esses espíritos malignos? Obedece à palavra. Se renda a esta palavra. Para expulsar os demônios, você precisa de obediência à palavra. Mas não é expulsar os demônios só da vida das pessoas. Deixa eu falar para você, você tem um demônio que te persegue. Hã? Você tem um demônio que te persegue. Você tem um demônio que te persegue. E você precisa vencer esse demônio. Mas como é que você vai vencer ele? É gritando? Não. É na obediência à palavra. Cada vez que você obedece mais, ele enfraquece. Você santifica, ele vai ficando pequeno. Você vai consagrando e confessando teus pecados, e o Senhor vai te capacitando. Sem obediência não adianta. Aí esses moços, 7 homens, filho do principal da sinagoga. Imagina esses meninos deviam ganhar dinheiro, irmão, com artes mágicas, com tudo isso. Esses 7, filho de Cefas, o principal da sinagoga. Vamos lá pedir os filhos de 7 para expulsar, filho de Cefas para expulsar, porque os filhos de Cefas é o principal. Vamos lá. Quando eles foram expulsar o diabo do corpo daquela pessoa, o diabo diz assim: conheço Jesus. Eu conheço Jesus. Conheço Jesus. E bem sei quem é Paulo. Deixa eu falar para você aqui. O diabo está dizendo assim: eu bem sei quem é você dentro do seu quarto, mentiroso. Eu sei muito bem quem é você. Nos bastidores, quando ninguém está vendo. Eu sei muito bem quem é você na pornografia pela madrugada. Eu sei muito bem quem é você. É o diabo dizendo. O diabo sabe da sua vida espiritual como você está, meu irmão. O diabo sabe da tua vida espiritual. Vou dizer para você, não tem dia que nós estamos andando como cristão tão fraco que não precisa nem de prato. Os crentes estão se rendendo na bituca do cigarro, no resto do diabo. O diabo está dizendo assim: não precisa nem dar prato mais não, é só está vendendo ao diabo. Diz assim: eu conheço quem é Jesus.
Sei quem é Paulo. Quem é você? O diabo está perguntando assim: quem é você? Que fé é essa que você professa? É o diabo que está dizendo: quem é você? Que fé é essa? Que cristão você é? É o diabo que está dizendo para você. Eu conheço muito bem o Jesus, conheço os homens de Deus que andam fazendo a obra com sinceridade. E você, quem é você? O que você responderia para o diabo? Ele perguntar assim: quem é a sua fé? Como está a sua vida? O que você responderia para o diabo agora? Pois é, Satanás, eu estou aí, né? Lá em casa, quando estou sozinho, você está acompanhando eu. Está te vendo. Não dá para mentir para o diabo, irmão. O diabo sabe da tua vida. Quem é vocês? E diz a Bíblia que o diabo ficou tão furioso que o diabo pulou em cima daqueles homens. E fez o que com eles? Rasgou as vestes e envergonhou aqueles 7 homens. 7 homens não puderam expulsar um demônio. Por quê, irmão? Não é pela teologia que se expulsa demônio. Não é pela sua intelectualidade. Não é pela sua sabedoria. Mas é pelo dedo de Deus. Pela autoridade do Senhor Jesus. Jesus quer te capacitar para você vencer os demônios que te levantam contra a tua vida. Quem já sentiu que tem dia que o diabo levanta contra nós cara a cara? O diabo vem para fazer você ficar nervoso. Nervoso, você perde a sua bênção. O diabo vem para fazer você ficar bravo. Bravo, você perde a tua bênção. O diabo vem para fazer você cair no adultério. Caído no adultério, tu perde a tua bênção. O diabo vem para colocar mentira na tua boca. Na mentira, tu perde a tua bênção. O diabo põe na tua vida muitas coisas para te enfraquecer, porque ele sabe que se você pecar, você não tem autoridade no nome de Jesus. Simplesmente isso. Você não tem. O nome de Jesus na sua boca é inválido. Tem pessoas que quem já teve esse pesadelo? O sangue de Jesus tem poder. E a voz não sai. Quem já teve? É isso aí. O sangue de Jesus tem poder. E o diabo está em cima. Quem já teve essa desgraça desse pesadelo? É desse jeito. E a pessoa, o diabo está vindo em cima, ele está assim. E a voz não sai, e o bichão está em cima. Aquilo ali é a realidade. É desse jeitinho. Nós estamos orando e o diabo está dizendo assim: está fraco. Não está nem fazendo cócega em mim. Você não tem santidade. Você não tem mudança de vida. Você não tem transformação. Você quer ficar na igreja como no mundo? É preciso santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você já viu os pregadores de hoje pregando? Fala os pregadores da internet. É língua estranha atrás da outra, meu irmão. Porque não tem palavra para pregar. Não tem testemunho de mudança. Já viu? É só falando língua estranha. Aí você liga de uma live, poder não, irmão, é barulho. É filho de servas. Não tem poder, só tem barulho. Porque quem tem poder de Deus, ele vai falando e o Espírito vai agindo. Ele vai explicando e o poder vai caindo. Ele vai falando e a glória de Deus vai manifestando. A gente engana demais. A gente engana demais. O diabo é astuto. Aí Paulo chega, aí irmão, quando aconteceu aquilo, que eles ficaram todos, imagina os 7 peladão correndo. Porque o negócio foi notório. Todo mundo ficou sabendo. Quando uma pessoa é envergonhada, uma pessoa cai, o escândalo é notório, assim, todo mundo fica sabendo. Foi isso que aconteceu? Versos 16. E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, assenhoreando-se deles, dos 7, irmão, pôde mais do que eles. Pôde mais, deixa eu dizer para você, pôde mais do que ele. Será que o diabo não está podendo na sua vida mais que você? Pôde mais do que eles, de tal maneira que nu e ferido, fugiram daquela casa. 17. E isto foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como grego,
e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aí as pessoas que usavam as mágicas, olha o que aconteceu, ó. Os mágicos, sabe aqueles mágicos que trabalhavam como exorcistas ambulantes? E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Irmão, evangelho só cresce quando há confissão de pecados. O evangelho só transforma, só tem poder quando alguém vem e diz assim: eu preciso mudar de vida. Senão não adianta. É isso ou não é? Vieram confessando, dizendo assim: ó, nós não queremos servir mais de aparência, nós queremos esse poder na nossa vida. Eu estou confessando o meu pecado. Hoje em dia nós vivemos numa época, irmão, desculpa eu falar isso aqui, mas vou falar para vocês. Vivemos uma época, hoje assim, é uma época tão difícil ser pregador. Está dentro da igreja, a irmã está dentro da igreja, aí vai lá e corta o cabelo. Aí você vai falar com ela e diz assim: não cortei não. Não cortei. Eu acho que o pecado da mentira ainda é pior. Está mentindo para o anjo da igreja. Não cortei não. Aí é uma vida dúbia dentro da igreja, uma época difícil. Aí aprende um comportamento estranho, aprende a andar de qualquer maneira, não tem temor à palavra. É um povo vencido pelos demônios, é um povo sem poder de Deus na sua vida, mentirosos. Ninguém mais erra, ninguém mais confessa, mas é noite de nós confessar os nossos pecados e dizer: Senhor, muda a minha vida, ou o diabo te pega na esquina. Eu vou dizer para você, irmão, é noite de você confessar quem é você. Mostra para todo mundo quem é você. Tira a máscara. Tira a máscara, mostra quem é você. Assume quem é você. O evangelho é para viver em santidade. E eles confessam, irmãos, confessam. E depois que confessam, 19, muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os livros. Pastor Lima, o senhor lembra disso, pastor Lima? Alguém confessava e vinha para a igreja trazendo 38, né? Trazendo 38. Quem já viu, meu Deus do céu, trazendo as vestes mundanas. Hoje a pessoa vem para a igreja caindo endemoniada e continua nu. Acha bonito. O diabo manifesta, cai por terra, rola no chão, mas não tem mudança, não tem vontade de libertação, continua do mesmo jeito. Aqui diz a Bíblia que esse povo trouxeram, irmão, você sabe o que é livros naquela época? Você tem noção de valores que era? Literatura até hoje não é barato. Literatura, conforme a literatura, não é barato. E essa literatura de artes mágicas aqui era um preço. Olha o preço, está citando aí. Não era coisa barato. Mas ele, porque não tinha esse mundo digital, era o mundo dos livros. E era o quê? Pergaminhos? Em couro? Papiro? Não sei o que era da época. Imagina o preço. Eles disseram: nós não queremos mais ser iludido. Nós queremos poder de Deus verdadeiro na nossa vida. Pastor Jefferson, como é que funciona isso então? Capítulo 7 diz que as pessoas expulsam o demônio. Mateus 7. Capítulo, estou terminando com vocês, queridos. Mas a gente tem que falar a palavra como ela é, né, irmãos? Mateus capítulo 7. Eu nunca tinha pregado isso aqui desse jeito. Hoje, de manhã, Deus me deu essa palavra aqui. Eu achei interessante. Aqui, Mateus capítulo de número 7, o versículo 22. O versículo 21. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é falar, é fazer. Ó, o 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor,
Não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai vós de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca tinha parado para refletir nisso aqui. Jesus não está falando que ele expulsava demônio, não. No nome dele, não. Jesus não disse assim: vocês expulsaram demônio no meu nome, mas eu não conheço vocês. Jesus não disse isso. Quem falou que expulsava demônios foram eles. Quem disse que profetizavam foram eles. Mas eles não estavam expulsando demônios no nome de Jesus. Eles estavam operando um espírito do engano. Era um espírito Eles foram enganados. Isso aqui é revelação. Isso aqui eu estou pregando por revelação. Isso aqui não é aula de teologia. É o que Deus me revelou. Esses homens não estavam expulsando demônios. Aí você diz assim: mas na igreja tal expulsa demônio e não guarda a palavra. Expulsa demônio e anda nu, anda pelado, compra e não paga, é hipócrita. Não é o Espírito de Deus. E não é no nome de, não é demônio. Não é expulsando no nome de Jesus. É o espírito do engano. É show, irmão. É Babel. Tem gente olhando para mim assim com os olhos assim: mas o que o pastor está pregando? É a Bíblia. Quem vai dizer a eles? Muitos me dirão naquele dia: Senhor. Eles ficarão assustados: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? A gente está dizendo assim: meu nome não te conheço. Alguém vai dar, irmão, alguém vai dar, como é que eu vou dizer aqui, uma procuração para quem você não conhece? Me responde, por favor. Você tem que pegar uma pessoa que você nunca viu e dar uma procuração para usar o seu nome sem você conhecer? Você dá? Não dá. Então dizendo assim: Senhor, não profetizamos no teu nome. Jesus dizendo: não te conheço. Não expulsamos demônio no teu nome? Não te conheço. Era espírito de confusão isso aqui. O diabo fazendo show, irmão, nas igrejas. O diabo caindo, ó, e fazendo show, rola pro chão. Tudo um espírito de engano. Você prova isso, pastor Jefferson? Pela Bíblia eu provo. E vou mais a fundo. Porque expulsar demônios. Disseram uma vez para Jesus sobre expulsar demônios, chamando Jesus de demônio. Jesus disse: não, eu não sou Beelzebu. O diabo é tão sujo que antes de ter os cultos de libertação, quem já viu falar que alguém passava mal por um espírito maligno e era levado no terreiro? Quem sabia disso? Vocês não sabiam, não? Era levado no terreiro. O diabo é mentiroso. Levava no terreiro. Passou. Aí chegava lá e o que ele dizia? Precisa desenvolver. Abre a Bíblia para você ver aqui. Pastor Jefferson, mas quem é que expulsa o demônio então? É confusão, irmão. É confusão. Abra a Bíblia em Tessalonicenses. Abra a Bíblia em Tessalonicenses. Se você duvida do que eu estou falando, abra a Bíblia em Tessalonicenses, que eu vou provar para você o que eu estou falando. É o espírito. Isso é um espírito. A pessoa está tão cego. Ele está profetizando por um espírito que não é no nome de Jesus. Ele está achando que ele está cheio de Jesus, mas ele está cheio de si mesmo. Ele está cheio do seu próprio engano. Ele está achando que está profetizando no nome do Senhor, que ele está pregando no nome do Senhor, que está expulsando, mas ele está cheio de si, de ego, de arrogância. Tessalonicenses capítulo 2. Verso 6. E agora vós sabeis o que o detém. Segundo Tessalonicenses. Eu falei primeiro, né? Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Espera aí, o que é mistério, irmão? O que é mistério? Coisas ocultas, irmão. Mistério é coisas ocultas. As coisas ocultas já operam. Somente há um que agora o retém,
até que do meio seja tirado. A igreja só é livre da falsa profecia, da falsa mensagem, da falsa revelação, se ela tiver a presença do Espírito Santo. Só tem um que é o detentor da verdade. O guardião da verdade é o Espírito Santo de Deus. Quando o crente é assim, ó, é por isso que a pessoa vivia a palavra, obedecia a palavra, andava nos princípios da palavra, aí ele abre mão de tudo e continua achando que está cheio, achando que está cheio, porque está cheio de engano. O Espírito sai e a operação do engano continua fazendo. Vamos continuar. Aleluia. Vamos continuar no 9 aqui com vocês. Ó, o 9 é o que é mais claro. O 9, o 10. Vamos ler esses versículos. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Estão expulsando demônio, está achando que está no nome do Senhor? É o diabo fazendo show lá. Segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira. Senhor, no teu nome eu expulsava demônio. Mentira, não te conheço. No teu nome eu profetizava. Não te conheço. Então que poder? Então, escute aqui, irmãos de casa. Cuidado, há um poder paralelo. Há um poder paralelo. Esses dias, o pastor sempre fala, existia um irmão no rádio, e ele ficava, revelação para todo mundo. Um falso profeta daqueles, terrível. Terrível. Falso profeta. Aí o irmãozinho falou assim, o irmãozinho da igreja falou assim, quer ver? Vou desmascarar ele. Vou mandar uma mensagem com o nome trocado. O irmãozinho da igreja. Vou mandar uma mensagem com o nome trocado e vou desmascarar. Quando ele mandou a mensagem, que o camarada foi ler, o camarada assim, seu mentiroso, seu nome não é este não, seu nome é esse. O irmãozinho, nem que os anjos preguem outro evangelho, nós não vamos mover. Pode ter revelação, pode ter profecia, pode ter cura divina, pode ter tudo. Se não tem a palavra, não é o dedo de Deus que opera lá. É muito duro esse discurso, não é, irmão? Não é o dedo de Deus. Eu vou voltar em Mateus 7 já. Vamos ler aqui o 10 e o 11. Vamos ler o 9 de novo para vocês entenderem. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça, para os que perecem. Para o salvo não. Porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Não quer a verdade? Então Deus te dá a mentira. O Senhor te joga no buraco. Você não quer a palavra? Agora aquele que quer servir a Deus em santidade, Deus santifica ele cada dia mais. Olha o 11. E por isso Deus enviará o quê? A operação do erro, para que creiam a mentira. Cuidado, irmão. Deus vai enviar o quê? A operação do erro. Mas você vai dizer depois, Senhor, eu fui enganado, Senhor, porque lá expulsava demônio, ele me profetizou uma bênção. O Senhor está dizendo assim, não tinha a minha palavra, eu te avisei. Quer ver? Mateus 7, para nós encerrar com vocês. Mateus 7. Aleluia. Já vamos encerrar com os queridos irmãos. Olha o que diz aí. 23, vou repetir o 23 e o 24. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então o que Deus está dizendo aqui, não conheço, só conheço quem edificou a casa sobre a rocha, obedeceu a palavra. O versículo de 19, Mateus 7,19: toda árvore que dá bom fruto,
Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. O versículo 20 é o emblemático. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Pronto. Resume aqui. Você quer saber se está expulsando demônio, se é pelo Espírito de Deus, se a mensagem é de Deus ou é do diabo? Escuta uma coisa. Pelos frutos você conhece. Ah, ele é uma ele não tem doutrina, não tem princípios, não tem vida cristã, mas ele é uma bênção, pastor. Como é que uma árvore má dá bom fruto? Ah, pastor, ele rouba, mas faz. Como é que ele rouba e faz? Ué? Ele está dizendo assim, Senhor, o Senhor está dizendo, pelos frutos vocês vão conhecer. Porque vão chegar para vocês profetizando, vão chegar para vocês revelando, vão chegar para vocês como operando maravilhas e sinais. Mas vocês têm que ver fruto. Você vê o pé de manga, por exemplo, tem manga de toda qualidade. Espada, manga comum, mangubá, coquinho. Tem uma que você não suporta, chama manga lobo. Azeda que nem na minha região. Cada região isso é bem cultural. Cada região tem um nome, uma nomenclatura dos frutos. Mas você conhece, você olha assim, é tudo igual. Pé de manga é igual. Mas tem umas que quando você corta, nem fiapo tem, tão saborosa, tão doce. O pé de laranja parece tudo igual. Mas quando você prova o fruto, você vai saber. Antes de você sair cultuando num lugar que você não conhece, quem está lá, fuja, meu irmão. E se você descobriu que os frutos não condiz com o que a pessoa fala, foge, meu irmão. Porque essa profecia não é de Deus, esse movimento não é de Deus, e o Senhor não está lá. Que Deus te abençoe nessa noite. Cuidado com os filhos de servas. O problema é que aqui, pelo menos, Deus queria trazer um avivamento e não permitiu que o diabo saísse. O problema aqui é esse engano, hoje. Porque as pessoas dizem assim, mas eu vou lá do outro lado e tem demônio saindo. Lá do outro lado tem cura. Mas irmão, você quer cura do diabo? Você quer cura do diabo? Você quer cura fora da palavra? Quem quer cura fora da palavra? Você quer prosperidade fora da palavra? Você tem coragem? Tem pessoas que negociam com o diabo para ficar rico. Quem sabia disso? Pessoas que vão e dão... Eu conheço uma mulher na minha cidade que fez um pacto com o diabo. E fez um pacto, o diabo falou assim, olha, eu vou devolver as empresas para vocês, vou devolver tudo para vocês, o cartório que vocês perderam, vou devolver tudo. Mas com a condição, eu quero sua alma. Ela falou, para que eu preciso de alma? Pode ficar para você. O diabo é assim, o espírito do engano. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Ouça a palavra de Deus, vem ouvir. Não tem, quem já viu assim, quando você vê muita coisa, desconfia. Quando você vê muito milagre, muita coisa. As curas de Deus nunca foi muito fácil, não. As coisas de Deus, às vezes demandavam uma mulher para ser curada, 12 anos doente, sair arrastando para tocar na orla do vestido. 12 anos, né? Outra 18 anos curvada. As coisas não é fácil. Não tem milagre assim. Você chegou lá e o reverendo derramou azeite e o negócio mudou. Não tem lá que o pastor profetizou, eis que vou te dar uma esposa linda. Não existe, irmão. Existe, processo, palavra, mudança, transformação, agir de Deus. Parece que pregar essas mensagens hoje é coisa de doido, né, irmão? Mas amém, essa é a palavra de Deus para nós. Não adianta eu falar. Não adianta, irmão. Eu seria hipócrita se eu pregasse mentira. Pastores que vão receber condenação naquele último dia. Pastores que vão ser condenados e vão chegar no inferno e as ovelhas vão dizer assim. Você já imaginou, Carlos? Pastorzão lá no inferno, do seu lado, você olhar assim, pastor Jefferson, você é culpado. O senhor não me falou. O senhor me bateu nas costas, disse que eu era uma bênção. O senhor me bateu nas costas, disse que eu estava certo. Mas agora nós estamos nós dois aqui. Vale a pena? Você quer vir ouvir verdade?
Ou você quer ouvir a verdadeira palavra? Então venha mudar de vida. Não se iluda aonde tem milagre e não tem Jesus. Que Deus tenha compaixão de nós. Senhor Deus, essa é a tua palavra, Senhor. Essa é a tua palavra. Fala conosco, Jesus. Fala conosco, Jesus. Se o Senhor quiser revelar alguma coisa a mais, revela se for a tua vontade. Revele se for a tua vontade. Ó Deus, tem misericórdia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.